Vamos começar o momento agora de bate-papo, perguntas e respostas. Queria convidar o pastor Milton também para estar aqui com a gente. Pedir os meninos para colocarem o número lá. Mandem perguntas aqui, galera, para a gente fazer um bate-papo bem legal, ter uma dinâmica bacana. E sejam perguntas edificantes e que nós possamos aprender, né, nesse momento. A primeira é para o pastor Yuri. Qual o sentido por trás de ouço cadeias quebrar? Eu vou chamar ele que cantou para poder explicar. Sabe explicar? Deixa eu explicar lá. Ele que cantou. Ouço cadeias. Então, Deus ele tem ministrado muito no nosso coração em relação ao tipo de evangelho que a gente vive, né? Nós vivemos um evangelho de salvação. E o conceito em relação ao destino da igreja, né, muitas vezes a gente tem entendido de maneira errada. O destino da igreja não é o céu. O céu é a nossa origem. Então é a forma que a gente entende isso. Então o destino da igreja é a terra. É onde a gente vai cumprir o nosso propósito, né? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é esse tipo de cadeia, é a gente trazer a consciência para essas pessoas que não entendem ainda qual é o propósito de vida dela, sobre o evangelho, que ela é filha e que ela pode mudar as coisas. Amém. É isso aí. Entendeu alguma coisa? Eu acho que a gente pode acrescentar uma coisa também nessa fala, porque essa expressão de pedir ao Senhor para quebrar as cadeias é uma expressão de um salmo. Vou lembrar o número aqui e falo para vocês. E quando o salmista pede, Salmo 116. Salmo 116, e o salmista pede: Senhor, Tu me livraste, então quebra também as cadeias que me prendem. Então, talvez seja isso que o compositor estava na cabeça, né? Pastor Yuri, já que essa aí não valeu, né? Vamos lá. Deu golpe, o Yuri deu golpe. Por que investir na evangelização em outros países e povos, quando tem muitas coisas para se fazer aqui no nosso país, o Brasil? Porque é o mandamento de Deus. Deus não disse para pregar só em Jerusalém, né? Vai aumentando o ciclo do que a gente tem que realizar. Então a gente prega aqui, a gente prega no nosso bairro, a gente prega na nossa cidade, a gente prega no nosso estado, a gente prega no nosso país, a gente prega no mundo. Então não é aqui ou lá, é aqui e em todo lugar. Esse é o papel da igreja. Por isso que como igreja a gente nunca vai evangelizar sozinho, Contagem. A gente precisa de outras igrejas. Essa igreja aqui não vai evangelizar sozinha o Brasil, precisa de outras igrejas. Mas a nossa mentalidade é evangelizar aqui, lá e mais longe ainda. Bacana. Agora vamos para o pastor Milton. Como que na vida real podemos viver a santidade, pastor? Mamão com açúcar. Eu gosto de dizer, irmãos, o seguinte: o difícil não é ser crente, o difícil é ser ímpio. Porque o ímpio já tem uma sentença sobre ele, e nós fomos resgatados dessa sentença. Então, como viver uma vida de santidade na vida real, ainda mais num contexto terrível no qual estamos inseridos, no poder do Espírito Santo, confiados na graça do Senhor e fortalecidos e firmados na palavra do Senhor, dispostos de fato a dizer não para si mesmo e sim para o Senhor, né? Com base naquilo que a palavra nos ensina. E através do Espírito Santo, por meio da palavra, nós temos um discernimento claro em nosso coração do que nós devemos e do que nós não devemos fazer. E aí nós vamos nos guiar a nos separarmos de qualquer prática do pecado. Viver em santidade é um ato de separação.
Separação dos nossos desejos, das nossas vaidades, das nossas cobiças e de tudo isso no mundo. É nos separarmos, assim como o Senhor nos separou para a glória dele. Isso é prático. Eu estou com uma vontade de comer o segundo bolinho. Quem caiu nessa aí? Eu vou dizer, não vou comer porque não é uma necessidade, porque estava gostoso, não é? É isso aí, é prático. Bacana. Agora para o reverendo Phillips. É errado usar a expressão viver o evangelho, visto que o evangelho é algo que Jesus fez e não que a gente faz? Eu acho que não, porque a palavra evangelho, ela não diz respeito só àquilo que Jesus fez no sentido de as obras de Cristo, mas no sentido de que o evangelho é também uma mensagem cujo conteúdo é a vida de Cristo e a obra de Cristo. Mas aquilo que Cristo fez se torna uma mensagem que é uma boa notícia, que é uma boa nova, que é uma notícia boa que a gente conta para as pessoas. E como a gente ouviu aqui hoje, o próprio pastor Yuri pregou, é preciso haver uma coerência, então, entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. Por isso, meio que por assimilação, lembra da escola? A gente chamava isso em literatura de metonímia. É quando você usa meio que o todo pela parte. É um recurso literário. Então, a gente fala sobre evangelho no sentido assim, olha, aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus viveu é também aquilo que a gente precisa viver. Então, vamos viver o evangelho. Então, é mais ou menos essa. Pastor Yuri, como desenvolver uma vida devocional que seja saudável e prática? A vida devocional, ela é muito simples. É a leitura da Bíblia e oração. A gente tem hoje um recurso muito bom que são livros devocionais. Então você pode ter um devocionário, né? Eu gosto do Spurgeon, eu gosto do Pack, eu gosto do John Piper, eu gosto do Pão Diário. Você tem vários que pode te ajudar a trazer algumas aplicações. Mas devocional é a leitura da Bíblia e oração. Você precisa separar um tempo para poder fazer isso. Você precisa orar a Deus constantemente. Você precisa ler a palavra de Deus. Existem momentos na vida que essa prática ela pode ser mais intensa. Então, na minha adolescência, eu gastava tardes inteiras lendo a Bíblia e orando no fundo da minha casa. Era meu tempo devocional. Há alguns que decidem, a primeira coisa que fazem no dia é orar. Já levanta da cama jogando o joelho para o chão. Tem uns que fazem isso. Cada um vai encontrar um tempo, mas todos nós precisamos ter um tempo saudável. Ler a Bíblia e orar. Isso é saudável. Procurar entender a palavra de Deus a partir da iluminação do Espírito. Ou seja, você vai ler a palavra de Deus e vai dizer, Senhor, me dê a capacidade de compreender. E Deus vai te dar. Não tem muito mistério. Bacana. Agora uma pergunta teológica. Vou mandar essa para o pastor Felipe. Qual que é a visão de nós, nossa igreja, nós presbiterianos, a respeito do fato de Jesus nos escolher antes da fundação do mundo? Para resumir, a predestinação, salvação. Visão bíblica. Pronto. Tô brincando. Mas era uma boa forma de terminar essa pergunta difícil, né? Galera, falar sobre predestinação, eleição, são assuntos que normalmente eles começam errado, por isso que eles terminam errado. Por que eles começam errado? Porque a gente já começa com a ideia de que nós não aceitamos o fato de que Deus possa fazer determinadas coisas. Então a gente já vai para a pergunta tipo assim, eu não consigo aceitar a ideia de que Deus possa fazer tal coisa. Como, por exemplo, sei lá, eleger alguém, predestinar, enviar alguém para o inferno ou para o céu, enfim. E se a gente começa assim, a gente sempre vai terminar errado. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala sobre predestinação e eleição, a gente sempre pensa que isso é problemático para nós agora. Mas a gente nunca se incomoda com o fato de que quando a gente lê Gênesis, por exemplo, a gente descobre o fato de que Deus vai na família de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus,
E escolhe, dentre todos os familiares dele, só Abraão para ser o pai da fé. E a gente não acha isso estranho. Mas isso é uma eleição, é uma escolha. Deus foi lá e chamou Abraão. Por que ele não chamou o irmão do Abraão? Por que ele não chamou, sei lá, o pai dele? Por que ele não chamou os parentes dele? Não, Deus vai lá. Deu um B.O.zão. Exatamente. Depois teve a briga. Lá na frente, por exemplo, dos irmãos de Moisés. Por que Moisés? Por que não Arão? Por que não Miriam, por exemplo? Então percebe que, no final das contas, o nosso grande problema não é com a doutrina de predestinação, nem eleição, nem da salvação. O nosso grande problema é com a doutrina da soberania de Deus. É porque a gente não quer aceitar o fato de que Deus ele é soberano e nós não somos. A gente não quer aceitar o fato de que Deus, como aquele que é todo soberano, ele governa, dirige e orienta a história como ele quer. Deus não será colocado numa cadeirinha como essa para ser questionado por ninguém. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Ele não tem que dar satisfação, ele não tem que dar respostas. Tudo o que ele faz por sua graça e por sua misericórdia. Então, se alguém tem alguma dúvida ainda sobre predestinação, eleição, sobre o projeto de Deus na salvação, parta do lugar certo. Comece do começo. E o começo é, Deus é soberano. Você já percebeu como é que a Bíblia começa? Interessante que quando você lê literatura antiga, mitologia, por exemplo, você sempre tem uma coisa que a gente chama de teogonia. Alguém já ouviu essa palavra esquisita aqui alguma vez na vida? Teogonia, legal. Teogonia significa o nascimento dos deuses. Na Bíblia não existe uma teogonia. Na Bíblia não existe uma explicação de como Yahvé surgiu. Por que que não existe? Porque Yahvé é o único Deus verdadeiro. E já que ele é o único, ele é o verdadeiro, ele não tem que dar satisfação para ninguém de como é que ele surgiu. Porque, na verdade, ele nunca surgiu. Não no tempo. Ele sempre existiu. Então, a Bíblia começa assim. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Ponto final. Acabou. A Bíblia já parte do pressuposto de que Deus é soberano, poderoso, criador, governante de todas as coisas, sem ter que dar satisfação para ninguém. Então, a gente tem sempre que começar daí. Deus é soberano. E aí fica tudo mais fácil. Bacana. Pastor Milton, como que eu posso identificar se Deus me chamou para ser um missionário? Como que eu identifico isso? Essa questão está relacionada à vocação, né? Irmãos, o fato é que Deus nos chamou a todos nós para sermos missionários. Todos nós. Não é? Eu não vou pensar em missões pensando lá na China. Eu preciso pensar em missões pensando aqui no Eldorado. Eu sou missionário. Todos nós somos missionários. Agora, de repente, a pergunta pode estar partindo do pressuposto de que Deus me chamou para uma cultura diferente, para um local diferente, um chamado específico. Aí sim, há irmãos que possuem um chamado específico, mas chamado missionário todos nós possuímos. Amém, irmãos? Está claro? Deu para responder? Pastor Yuri, se o Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido, por que a igreja, no geral, ela às vezes se empenha um pouco em levar o Evangelho ao mundo? Talvez a pergunta, a pessoa está entendendo a igreja é instituição, né? Mas a igreja está aqui, ó. Há uma expressão que o pastor James usava muito, é que a igreja jamais está presa em quatro paredes, aqui tem até mais, né? Mas jamais presa em quatro paredes. Porque ao longo da semana, aonde que está a igreja? Está no trabalho, está na academia, está na escola, está na faculdade, está no comércio. É o que eu preguei aqui hoje. A gente conhece a verdade, a gente precisa praticar a verdade. Se a gente entender que o papel de pregar o evangelho é de uma igreja a partir de seus programas, a partir de seus cultos, a partir de evento, até porque evento que a gente faz, a gente só atrai crente. Ah, vou chamar o Fernandinho. Não crente vai vir para ouvir Fernandinho? Chama o Ivete Sangalo que vai vir um monte de gente não crente. Aí você prega depois. Não estou dizendo para você fazer isso, obviamente. Eu estou dizendo que não é a partir de eventos que nós realizamos. Sempre foi a partir dos crentes espalhados. A igreja, quando cresceu no início da perseguição de Atos, estava todo mundo fugindo, sendo perseguido e pregando o evangelho, e a igreja crescendo. Então, quem perguntou, né? Essa responsabilidade é sua. Se você crê nisso, que a pregação é o poder do evangelho, é o poder de Deus, pregue.
Isso é uma boa pergunta. Se nós cremos, a gente prega. Se a gente não crê, a gente não prega. Bacana. Pastor Felipe, sendo que a santidade não faz parte do ser humano, como podemos viver em um mundo tomado pelo pecado sem tropeçar? Eu acho que a gente... Dá para a gente arrumar uns detalhes na pergunta, né? Não é que a santidade não faz parte do ser humano, a santidade não faz parte do homem sem Deus. Quando Deus transforma o nosso coração, acontece a nossa conversão, o nosso novo nascimento, Deus cria em nós uma inclinação, uma tendência para as coisas que são do Senhor, para a santidade, o que a gente chama de santidade. Santidade é uma daquelas palavras que a gente usa no meio evangélico, que a gente acaba assumindo-a como um jargão. Nós, evangélicos, a gente tem um problema de usar muito jargão. Então, a gente fala a palavra santidade. E a palavra santidade, ela às vezes fica meio vazia de significado. Não é? Ela fica só uma coisa meio teórica. Na Bíblia, santidade basicamente tem a ver com a ideia de você separar-se para. No nosso caso, santidade basicamente tem a ver com sermos separados para Deus. E toda vez que você separa alguma coisa, o que você está fazendo é reservar algo e tirar esse algo de contato com outras coisas. O que é que a gente precisa perder o contato? Com aquelas coisas que desagradam a Deus, que a gente chama também, com uma palavra bem estereótipo, de mundo. Aquilo que não agrada a Deus. E a gente precisa passar a viver uma vida mais próxima de Deus. Então, qual que é o desafio? Como viver santidade neste mundo totalmente cheio de pecados? A gente precisa começar a compreender que a gente precisa abandonar determinadas práticas. A gente precisa largar aquilo que é errado, a gente precisa examinar o nosso coração, as intenções do nosso coração. A gente tem que deixar de viver dentro do espírito do nosso tempo. E passar a questionar as coisas e falar assim, peraí, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu assimilei essa ideia? Eu preciso abandonar algumas coisas. Não existe verdadeiro evangelho sem rupturas e abandonos de coisas que nos afastam de Deus. O evangelho sempre vai envolver, gente, cruz, sacrifício, entrega, não um sacrifício para alcançar a salvação, mas um sacrifício para que agora eu viva de maneira coerente com essa salvação, que eu recebi gratuitamente pela fé. Então eu preciso abandonar algumas coisas e assumir outras. Né? Bacana. Para o pastor Milton agora, como perder o medo de falar de Jesus para meus amigos? Essa é uma pergunta interessante, irmãos. Como perder o medo? Na verdade, a gente não vai perder. Nós vamos nos exercitar. Não é? E tudo é uma caminhada, irmãos. Quando eu vim para a igreja, eu entrava mudo e saía calado. Super tímido. Eu percebi isso na minha vida e comecei a orar. Senhor, isso me atrapalha de servir ao Senhor. Tira isso da minha vida porque eu quero te servir. Então nós vamos exercitando, os desafios vão surgindo, você encara os desafios. Vai ficar vermelho naquele momento, mas depois esse vermelho vai atenuando e nós vamos exercitando esse servir ao Senhor, buscar ao Espírito Santo e sem recuar, sem se desviar dos desafios por causa da timidez, por causa do medo, por causa da vergonha, por causa do receio de fracassar. Então, isso tudo a gente não perde, a gente vai exercitando e vai conquistando, né, essa audácia, essa intrepidez no Senhor. E isso, como foi falado aqui agora, nós vamos substituindo reações do nosso coração medroso por reações de um coração convicto. Então, a gente não perde, a gente vai exercitando e vamos sendo aperfeiçoados à medida que enfrentamos os desafios. Ana. Para finalizar agora, o pessoal pediu aqui, pastor Yuri, dicas que o senhor pode dar para estudo da Bíblia, aprofundado, não leitura apenas, uma leitura mais rica, né? No dia a dia. Dicas para você ler a Bíblia, é isso? Isso, uma leitura mais profunda. Estudada, né? Então, temos que entender que, por exemplo, uma carta, quando ela foi escrita, ela não foi escrita na intenção de que você pegasse poucos versículos
e estudasse aqueles poucos versículos. Ela foi escrita como um conteúdo abrangente, completo, né? Início, desenvolvimento e depois uma conclusão. Então, se você fizer uma arrancada de leitura de grandes porções da Bíblia, isso vai te ajudar e muito ter uma visão do todo. É bacana você ler 3 capítulos por dia, 4, para poder ler a Bíblia toda num ano. Isso é muito bom. Mas isso não te ajuda a ter uma visão completa das Escrituras. Acontece que às vezes você vai ler no outro dia e você não lembra o contexto do novo capítulo que você está lendo. Então, você separar um tempo maior para poder ler porções maiores é melhor. Vou lá ler Gênesis, então vou pegar a história de José. Em vez de ler um capítulo cada dia, eu vou ler todos, para poder entender a história completa, a história de Abraão. E isso vai ajudar muito. Outra coisa que você pode ter, e que me fez muito bem, eu estou falando para quem está começando a estudar, adolescente, jovem, é ter uma boa Bíblia de estudo. Então, a minha primeira Bíblia de estudo foi uma Bíblia de Genebra, que eu li todos os comentários de rodapé. Isso te ajuda muito, você já sai na frente da maioria. Se você leu a Bíblia, leu a explicação de Genebra, você já consegue explicar um monte de coisas, sabe? E você pode ter outras versões bíblicas também. Isso ajuda muito. Hoje nós temos a possibilidade de você comparar versões. Na minha adolescência, a gente fazia concurso bíblico em que a gente tinha que saber o que significava, qual o nome dos negócios? Já até esqueci, ó. O que significava dracma, o que significava as unidades de medida, me ajuda aí? Denário, não, mas tem outro, esqueci o nome. Côvados, entendeu? O tamanho do negócio, do recipiente lá, qual que é o nome que era, gente? Já até esqueci. Quantas metretas, sabe? A gente tinha que saber essas unidades. Saber essas unidades demonstrava conhecimento bíblico. Você pega, por exemplo, Salmo 42, ao fragor das tuas catadupas, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Você não entendeu nada. Você tem que pegar uma outra versão que traduz. Ao barulho das suas cachoeiras, todas as suas águas turbulentas passaram sobre mim. Agora eu entendi, né? Então, assim, hoje você tem a possibilidade de comparar versões. E comparar versões é muito bom, porque você consegue, não tendo um conhecimento para ir num grego, num hebraico, você consegue entender melhor a ideia do texto bíblico. Então, acho que seria uma dica aí bem prática de você fazer. Bíblia de estudo, ler grandes porções, comparar uma versão com a outra. E hoje você tem a possibilidade também de ouvir uns caras bons na internet também, bons, tá? Pega os bons, para poder explicar certas coisas. Eu acho que é uma maneira boa de você se aprofundar na Bíblia. Essas Bíblias de estudos têm uma boa introdução sobre cada livro, de quem escreveu, a data que foi, o contexto histórico, o que acontecia por ali, e tudo isso vai te ajudar bastante. E algumas Bíblias até trabalham a questão do original. Eu estava falando sobre a Bíblia King James atualizada. Então, você tem várias dicas lá do significado da palavra e tal, e é uma maneira de você se aprofundar na Bíblia. Bacana demais. Teve uma aqui, ó, que essa aqui eu consegui responder. Com quem eu consigo a receita do bolo de milho? Essa aí vocês vão procurar Tia Vera, vulgo minha mãe. Aí vocês vão conseguir saber qual que é a receita do bolo de milho. E o Giovanni postou no grupo da mocidade. No grupo da mocidade já tem essa receita, inclusive. Bacana. Uma outra pergunta para o pessoal da banda, eles vão cantar uma música no final aqui, o pessoal perguntando onde que consegue o CD da banda. Spotify, Deezer, viu, gente? Quem tiver aplicativo de streaming aí, e no YouTube também. Alô? Fechou. Amém. Valeu. Obrigado, pastor Yuri, pastor Milton, Lucão. Obrigado aí, pessoal.